Qual trago atualizações sobre as negociações do Corinthians com Arthur Cabral e Eric Pulga. Bora falar também sobre o São Paulo, que acaba de fechar renovação de contrato importante. Rival alvinegro do Corinthians, na noite desta quinta-feira, resolveu abrir os cofres para garantir a classificação na Copa do Brasil. Te conto o bicho do Juventude. Falo também sobre o Palmeiras, que faturou dinheiro com um atleta que nem sequer atuou no time principal. Já o Flamengo chega a 275 milhões de reais investidos em reforços. Falo sobre o futuro de Tietê, desempregado no fim do ano, e sobre a chance de o Cruzeiro contratar um centroavante depois da notícia de que Dineno não joga mais na temporada. Para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças, falo sobre Carlos Vinícius, que já esteve na mira do Corinthians e do Palmeiras e está perto de outro clube paulista. Tem novidades também sobre o Vasco e muito mais. Aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o ex-técnico do Corinthians, Antônio Oliveira. Ele foi convidado nas últimas horas para assumir o lugar do Cuiabá. Cuiabá que perdeu o Petit, técnico português que pediu demissão. O Antônio Oliveira preferiu continuar desempregado. Já o Santos só deve contratar até o fim da janela se for um zagueiro para o lugar de Jair, o atleta que foi pretendido pelo Botafogo e que agora tem proposta do Porto de Portugal de 15 milhões de euros. Richelli, zagueiro do Famalicão, poderia ser uma das alternativas para o Santos. Já o STF, Superior Tribunal Federal, marcou data para um novo julgamento de Robinho. Esse julgamento, que acontecerá de maneira virtual, deve acontecer entre 6 e 13 de setembro. Robinho se defende afirmando que teve seus direitos constitucionais violados quando foi preso. Ele está preso lá em Tremembé. Para completar o giro de notícias, contar que Renier, ex-atleta do Flamengo, é novo reforço do Granada. Empréstimo de uma temporada, jogador que sai do Flamengo bastante bem avaliado, mas que ainda não conseguiu explodir no futebol europeu. Hora de falar sobre o clube paulista que está perto de contratar um centroavante, que já foi alvo de Corinthians, Palmeiras, Bahia, entre outros. Eu me refiro a Carlos Vinícius, jogador de 29 anos de idade, que pertence ao Fulham. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Flávio Ribeiro, que é um empresário do atleta, e ele admitiu que as negociações estão em fase terminal. Praticamente todos os detalhes sendo acertados para uma operação de compra. O jogador chega em definitivo, operação que deve gerar entre 3 e 4 milhões de euros. Você vai lembrar do Carlos Vinícius, que já fez sucesso com a camisa do Benfica e em várias outras janelas esteve nos planos do Palmeiras. Foi assim também no início dessa janela da metade do ano. O Palmeiras acabou desistindo de levar essa negociação adiante, assim como o Bahia e o Corinthians. O Red Bull precisa de resultados, o time não tem conseguido decolar, muita pressão também em cima do trabalho do Caixinha. Diante desse cenário, dá para dizer que o Carlos Vinícius deve ser anunciado nas próximas horas, no máximo até o fim dessa semana, para que haja tempo dele ser registrado no BID, o Boletim Informativo Diário, até a próxima segunda-feira. Quero contar também sobre reforços no Vasco. Durante a apresentação de Jean Davi, o atacante chileno que acaba de ser contratado e apresentado, o Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco, deu declarações a respeito de busca de reforços. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, o Vasco já contratou 5 atletas até agora, e quem mais contratou nessa janela teve 7 contratações. Se houver a possibilidade, o Vasco trará 1 ou 2 jogadores a mais, mas que qualifiquem de verdade o nosso elenco. Não vamos contratar apenas por contratar. Só para lembrar, o Vasco fechou com Jean David, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Outra novidade importante sobre o Cruz Maltino, Vasco e Palmeiras se enfrentarão no Mané Garrincha. Jogo marcado para a 27ª rodada, no dia 22 de setembro, mando do Vasco, por opção do Cruz Maltino. Ainda na época que era dirigido pela 777, houve o acerto para a venda desse mando de campo. Hora de te atualizar sobre o Cruzeiro. Será que a Raposa busca um centroavante depois da péssima notícia dessa quinta-feira de que Juan Dineno não joga mais nessa temporada? O centroavante que foi titular no empate em 0-0 com o Internacional nessa quarta-feira e saiu machucado, teve constatado uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, período de recuperação de 6 a 8 meses, e essa péssima notícia se dá justamente no dia do aniversário do atacante argentino de 30 anos de idade. A grande questão é, o Cruzeiro pode buscar um centroavante para o lugar do Dineno? Vale a lembrança de que hoje apenas um atleta joga nessa função, o Caio Jorge. O Rafa Silva, que pode ser improvisado, só deve voltar em outubro e está se recuperando de contusão. Vários setoristas do Cruzeiro afirmam que a Raposa já está no mercado em busca de alguém, e a ideia é trazê-lo até 2 de setembro. Conversei com o Alexandre Matos antes de gravar esse vídeo, perguntei sobre a chance de Arthur Cabral ser contratado, ele descartou. Também quis saber se ele está conversando com alguém e o Matos assegurou que não deve contratar jogador para essa função até o fim da janela de inscrições, ou seja, é com esse elenco que o Cruzeiro vai para a disputa da Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que tem pela frente na Sul-Americana o Libertad do Paraguai. No Campeonato Brasileiro a coisa não anda muito boa, resultados ruins contra o Internacional, derrota no Sul e empate dentro de casa. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, Raposa vendeu mais de 40 mil ingressos para o confronto contra o Atlético Goianiense domingo, Campeonato Brasileiro no Mineirão. Hora de falar sobre a chance de Tietê.
meio-campista do Botafogo, ficar desempregado em alguns meses. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém da gestão botafoguense procurou o Tietê para tentar estender esse vínculo. Diante desse cenário, dá para dizer que o Tietê, inclusive, já pode assinar um pré-contrato para deixar o Botafogo de graça. Logo, o Tietê, que fez parte da primeira janela de contratações de reforços da era John Textor. Ele, inclusive, é o único daquela primeira janela, todos os demais foram negociados recentemente. Tietê que perdeu bastante espaço nos últimos meses, são 44 jogos na atual temporada, 27 como titular, 1 gol marcado, 17 atuações como reserva. Mas, no recorte mais recente, dos últimos 7 jogos, ele só foi titular justamente na última partida botafoguense, alguém que perdeu seu espaço com Arthur Jorge. E o Tietê caberia no seu time do coração? Indicaria para o dirigente do seu clube? Contratação de graça. Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que fechou com mais um reforço. Gonzalo Plata está contratado. Atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertencia ao Al Saad. As trocas de minutas de contrato já foram feitas. O atleta é aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para sacramentar o acordo. O Flamengo que já havia fechado com o Michael, com o Alexandro e também com o Carlos Alcaraz, emplaca seu quarto reforço nessa janela de transferências. Com isso, o rubro-negro já gastou com contratações em 2024 a incrível marca de 275 milhões de reais. Somente o Botafogo gastou mais, o Fogão já girou na casa dos 389 milhões, estou incluindo nessa bolada a chegada de Vitinho, lateral direito, que pertencia ao Burnley da Inglaterra. Só para completar sobre o Flamengo, Pedro deve ser novidade para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo, na Neoquímica Arena, volta extremamente importante para um setor com bastante dificuldade. Tudo porque Gabigol e Pedro se machucaram na mesma partida e o Carlinhos, que seria a terceira opção para centroavante, está bastante abaixo do nível dos demais. Bora falar agora sobre o Palmeiras com uma curiosidade. O Verdão acaba de embolsar cerca de 2 milhões de reais com um atleta que nem sequer estreou pelo time principal. Você vai lembrar do Pedrão, zagueiro que era muito bem avaliado nos tempos de base do Palmeiras. O jogador acabou que não teve espaço no time de cima e foi negociado. Primeiro ele foi para uma série de empréstimos. Esteve no Atlético Paranaense, no América, também foi para o Nacional de Portugal. Acabou sendo emprestado para o Portimonense, onde foi bem e acabou comprado. Pois bem, o Pedrão acaba de ser adquirido em definitivo pelo Maccabi Haifa de Israel. Operação de 1 milhão e 100 mil euros ou 6 milhões 850 mil reais. O Palmeiras tem direito a 25% desse valor, que equivale a mais ou menos 1 milhão e 700 mil. Com o mecanismo de solidariedade, aquele percentual que tem direito os clubes formadores, o Palmeiras estima ser capaz de ficar com algo próximo a 2 milhões de reais. Não é uma grana que vai salvar as contas do Palmeiras ou que vai permitir ao Palmeiras fazer um grande investimento, mas levando em consideração que trata-se de um atleta que nem atuou profissionalmente, é certamente mais um dinheiro. É aquela poupança que o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, sempre fala, né? Vários atletas revelados na base que não são aproveitados nos times de cima são negociados, deixando percentuais de vendas futuras e esse dinheirinho vai caindo ao longo do ano. Bora falar agora sobre o rival do Corinthians. Na noite dessa quinta-feira teremos Corinthians e Juventude em Caxias do Sul, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o Juventude decidiu abrir seus cofres para tentar eliminar o Corinthians. O presidente do Juventude, informação exclusiva, já liberou o pagamento de 3 milhões de reais de bicho, prêmio em caso de classificação para a semifinal. Ou seja, Juventude chegando à semifinal em bolsa da CBF, 9 milhões e meio de reais. E promete passar cerca de 1/3 dessa bolada para os jogadores dividirem. É bastante dinheiro, especialmente levando em consideração que o Juventude tem a menor folha salarial entre times da Série A. Atletas com salários máximos de 200 mil reais por mês vão ter a chance de dividir 3 milhões de reais em caso de classificação. Logo o Juventude, que já enfrentou o Corinthians 2 vezes nessa temporada e não perdeu. Empate em 1-1 na Neoquímica Arena, no jogo em que o Juventude teve 2 atletas expulsos, e vitória por 2-0 em Caxias do Sul. Juventude não perde para o Corinthians desde 2022, desde então foram 3 confrontos. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians. O Timão tem negociações com Eric Pulga e Arthur Cabral será contratado. Vou fazer um grande resumão sobre essas duas tratativas que tem em comum o empresário dos atletas. Paulo Pitombeira representa o Arthur Cabral e também o Eric Pulga, Pitombeira que se tornou bastante próximo do presidente Augusto Melo. Quero começar falando sobre Eric Pulga. O próprio Pitombeira, no início dessa semana, me assegurou que o Pulga será jogador do Corinthians, operação de compra por 70% dos direitos econômicos. Mas estou imaginando que essa negociação vai ter de ficar para 2025. Isso porque o Ceará entrou de vez na briga pela classificação para a primeira divisão. Hoje é o 5º colocado, sobe nos 4 primeiros da Série B. E o Pulga tem papel importante. Eu conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará. E ele falou, Nicola, não vem do Pulga nesse ano. Para o ano que vem a gente já pode conversar, mas para esse ano ele não sai.
Em paralelo a isso, o Pitombeira também conversa com o Corinthians para a liberação de Arthur Cabral, centroavante que pertence ao Benfica. No primeiro momento, o clube português só topava negociar em definitivo. Agora, diante da escassez de ofertas, o Benfica topa emprestar o Arthur Cabral para o Corinthians, mas exige uma opção, ou melhor, uma obrigação de compra. É um empréstimo condicionado à aquisição em definitivo. E os clubes ainda divergem em relação ao valor. O Corinthians gostaria que esse valor fosse fixado em 15 milhões de euros, o Benfica pede 20 milhões de euros. Acho um enorme, um tremendo, um grande risco você contratar um centroavante de qualidade duvidosa com cifras tão altas. Por mais que você não vá comprar agora vai ter de desembolsar essa grana no ano que vem. Dirigentes do Corinthians preferem adiar a tomada dessa decisão porque entendem que o Héctor Hernández, o centroavante espanhol que estava no Chaves e acabou de ser contratado, tem treinado bem. Ele inclusive pode ganhar alguns minutos em campo lá em Caxias do Sul na noite dessa quinta-feira contra o Juventude. Só para arrematar, contar que o craque Neto informou no seu programa nessa quinta-feira que o Corinthians já pagou 500 mil reais ao Flamengo para poder utilizar o Hugo Souza. Goleiro que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, ele jogará no próximo domingo na Neoquímica Arena no confronto entre Timão e Fla. Esse era o valor da multa para o caso de utilização do jogador. A saideira do Corinthians, Wesley, já está em Riad para passar por exames médicos e assinar contrato com o Al Nassr, operação de 20 milhões de dólares. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, o Tricolor decidiu renovar o contrato do zagueiro Sabino. Com uma curiosidade, o Sabino chegou com um enorme ponto de interrogação ao São Paulo, tanto que ele assinou um contrato de risco, salário fixo bem baixo e o restante atrelado ao número de jogos. Demorou um tempão para estrear e o vínculo era curto, inclusive cogitava-se que ele nem tivesse a continuidade depois de apenas 4 meses. O São Paulo decidiu estender esse vínculo até dezembro desse ano. E depois das duas últimas ótimas atuações como titular do São Paulo, se aproveitando da ausência do Alan Franco, o São Paulo decidiu prorrogar o contrato do Sabino, que não tem mais essa cláusula de risco ou salário baixo. Ele passa a ser um atleta absolutamente normal como os outros, contrato até dezembro de 2026. É o São Paulo se antecipando a eventuais problemas, propostas, interessados e garantindo a permanência do Sabino. Você tem gostado do zagueiro? Achei que ele fez bom jogo contra o Atlético, especialmente no momento com bola. Nos duelos 1 contra 1 diante do Hulk também se saiu bem. São Paulo que ainda não conseguiu avançar em contratações de atletas. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que Mário Rui, lateral esquerdo português que pertence ao Napoli, e além do Santiago Colombato, volante de 27 anos argentino que pertence ao Oviedo, ele pertence ao Leão, mas está emprestado ao Oviedo. Esses dois estão bastante distantes de virarem reforços do Tricolor. Curtiu o vídeo? Já deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra às 7, tem programa do Nicola. Tchau!